sobe mais um pouquinho, vai falar. Oi. Pronto, tá. Graças, paz, amados, vocês sejam multiplicados pelo conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como é sempre uma alegria, né? A gente tá junto separado, já viu essa? Mas é com muita alegria que a gente faz isso para a honra e glória do nome do Senhor. E nós vamos dar início a essa noite, o culto de adoração ao nosso Deus com oração. Engrandecido é o teu nome, Senhor, em toda a face da terra. Rogamos no nome de Jesus a tua bênção e a tua cobertura, e com os santos anjos, arcanjos e querubins declaramos: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Pai, é nessa certeza, é nessa confiança que os teus filhos determinam suas vidas aqui na terra, confiando que o Senhor prometeu que vai voltar e vai nos levar para o Senhor mesmo, para que onde o Senhor estiver, estejais vós também. Isso é motivo de muita alegria, Pai. Nós queremos render graças a Ti por tudo que temos passado, por essa situação. O Senhor sabe os motivos pelos quais nós estamos passando, o mundo está passando, mas que o Senhor supre as nossas necessidades por Cristo Jesus. Não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, o Senhor cuida do dia de amanhã. Se o Senhor nos ensina, através dos lírios dos campos, que nem mesmo Salomão, em toda a sua plenitude e riqueza, se vestiu como os lírios dos campos, o Senhor cuida dos teus filhos na terra. Vela para cumprir a tua palavra sobre nós. Deus abençoa, fala ao nosso coração, perdoa os nossos pecados, falhas, repreende todo o principado, toda potestade, toda a hoste infernal do maligno, toda tentativa do maligno de atrapalhar a tua igreja está repreendida em nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós, o teu povo, que é a igreja do Senhor na terra. Ser propício a cada um de nós e tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dentro de mim, encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Disposto a obedecer.
Amados, como vocês já receberam a programação, né? A pastora Claudene envia para todos os irmãos a ordem do culto. E hoje nós vamos falar, recebemos de Deus o comando para falarmos sobre um texto bastante conhecido, que já falei várias vezes para a igreja, mas que todas as vezes a palavra de Deus se renova e traz uma mensagem nova ao nosso coração. E eu tenho pensado muito nessa questão do coração da gente, que corresponde, claro, à nossa mente, né? Nossa alma e à nossa consciência, né? E eu quero ler o texto, que é Mateus 5,8, né? Um texto muito pequeno. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ok. Limpos de coração. Como é que a gente limpa o coração? Né? E aí é um grande desafio para a vida cristã manter o coração limpo no meio de um mundo tão corrompido, que jaz no maligno, onde temos também a nossa carne, tendência da nossa carne, e isso não é fácil, manter o nosso coração limpo. Sujamos nosso coração com a maior facilidade do mundo, com o olhar de alguém que a gente não gostou, com a falta de atenção de outro, com o conflito familiar, com o problema do trânsito, com o problema no trabalho, com o problema na escola. Sei lá, de certa forma a gente termina sujando o nosso coração com coisas tão pequenas, né? Que deveríamos não dar muito valor. Deveríamos superar todas estas coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a gente, de acordo com a nossa personalidade, com a nossa consciência, a gente vai tendo comportamentos diferenciados, depende das circunstâncias que acontecem em nossa existência. Sem contar com os traumas e tantas coisas do passado que carregamos também dentro de nós. Isso leva-nos a uma facilidade enorme de sujar o nosso coração. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então a única condição para a gente ver Deus, e os irmãos estão lembrados de 2 Crônicas 7,14, né? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. E aí buscar a face do Senhor só se tiver com o coração limpo. A gente só pode enxergar a face de Deus, claro que não é física, mas a face espiritual, essa certeza da presença do Senhor, através do Espírito Santo. A gente só pode se aproximar de Deus se realmente o nosso coração estiver limpo. Daí a necessidade de confissão todos os dias, de nossos pecados, das nossas falhas, para que Deus traga a revelação daquilo que está em oculto em nossas vidas. O Espírito Santo traga essa revelação e a gente possa confessar todos os dias os nossos pecados. Pecamos por palavras, por atitudes, pecamos em todas as situações da nossa existência, mas louvado seja Deus que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas eu tenho uma pergunta, né? E muitos irmãos não gostam de ficar perguntando para o outro no culto, né? Ficam calados. Mas aí na sua casa, né, onde você está assistindo, só com a sua família, não é possível que você não vai gostar, né? Pergunta para o irmão, eu não estou vendo, mas você está aí com a sua família, na sua casa, claro, se você não estiver sozinho, né? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é feliz? Já perguntou? Ok. Segunda pergunta que você vai fazer ao irmão agora que está do seu lado. O que falta para você ser feliz? É o tempo para você perguntar. E eu sei que você já perguntou, meu irmão. O que é que traz felicidade para a sua vida? Isso muda muito de pessoa a pessoa, não que a felicidade esteja sujeita a alguma condição humana da nossa existência. Porque a verdadeira felicidade só se encontra em Deus. A felicidade, como
se diz por aí fora, é estanque, é momentâneo. A gente tem momentos de alegria, de felicidade, mas eu não concordo muito não é? A felicidade, ela é permanente na vida daquele que teme ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor é abençoado, é guardado, é protegido. Nós temos essa certeza da palavra de Deus sobre a nossa vida. E a palavra bem-aventurado, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurado significa feliz. Né? E por isso que eu perguntei, você é feliz? O que falta para você ser feliz? Seria dinheiro? Um bom salário? Um bom emprego? Um bom carro? Uma boa casa? Um cartão de crédito que você pudesse gastar aí à vontade? Talvez ter amigos da alta sociedade, talvez estar no mais alto escalão dos cargos da sociedade, né? Talvez fazer tudo que vem à sua vontade, ao seu coração, né? Isso as pessoas dão muito conselho, né? Quer ser feliz? Faça tudo o que o seu coração quiser. E esse não é um conselho sábio, esse conselho não vem da Bíblia, não vem da palavra do Senhor. Talvez um momento de festa, diversão, muita comida, né? A melhor comida possível sobre a nossa mesa, as melhores roupas de marca, mas essas coisas não dão satisfação plena para ninguém. E talvez essa satisfação seja momentânea, essa felicidade seja momentânea, né? Como se diz que a felicidade é estanque a nível humano, mas a nível espiritual ela é duradoura no coração daquele que tem paz, né? Que vive em paz. Então viver em paz é viver um estado de felicidade plena na presença do Senhor. Talvez você queira se considerar a pessoa, talvez se você se considerasse a pessoa mais inteligente, você talvez se julgasse a pessoa mais feliz por ser inteligente, por ser a pessoa, talvez, como tem muitos seres humanos que acham que são os únicos certos do planeta, né? Todo mundo está errado e que o mundo tem que parar para ele descer, porque, né? Até Deus tem que parar para ouvi-lo, né? Porque ele ou ela se considera o tal ou a tal. E tudo isso se resume em uma palavra que eu já falei, né? Soberba. Que traduzindo, né? Para ficar mais claro, orgulho. Todo nível de soberba e de orgulho pode causar indiferença e afastar a gente de Deus. Pecado é uma palavra que vem do hebraico, hatar, significa rebelião, né? Então todo tipo de acontecimento, de prática nossa, de pensamentos que nos afaste de Deus é pecado, né? E esse pecado suja o nosso coração. Em Eclesiastes 1:2 diz o pregador: de vaidade é vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Né? Mateus 16:26, pois que proveito o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é? Claro que esses questionamentos a gente, enquanto ser humano, não tem. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Que adianta ser riquíssimo e ir para o inferno, passar a eternidade no inferno? Né? A palavra de Deus é muito clara para nós nessa noite. Nós precisamos manter o nosso coração limpo. Né? E às vezes a gente pensa que a limpeza do coração é uma coisa que Deus tem que fazer na gente. Né? Claro que Deus nos orienta, tem a sua palavra, permite, mas a chave do nosso coração somos nós, os detentores dela. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Não é? Presentes, coisas, isso não existe barganha diante do Senhor.
Daí Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Né? O Senhor não quer a gente apenas uma parte da gente. O Senhor quer a gente por completo. Né? Há quem pregue que não, Deus só quer o Espírito. Né? Ou então, de uma forma, de uma interpretação errada, Deus só quer o coração. É mesmo, né? Deus quer o coração, mas Deus quer o coração com essa plenitude, né? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com toda a tua força, né? Porque quando a gente fala de coração, a gente está falando de mente, a gente está falando de consciência. Deus quer completo, o ser humano completo. Por isso que ele diz a Pedro que Pedro deixaria de ser pescadores, né, de peixe, e passaria a ser pescadores de homens. Homens que têm corpo, alma e espírito, né? Dotado dessa trilogia abençoada, formado por Deus para adorar o Senhor. E muitos pensam que Deus só quer um pedacinho, né, de você. Não, Deus quer a gente completo, né? Tem tanta gente aí travestido de religiosidade, mas não serve para ele. Né? Os fariseus aparentavam os homens mais inteligentes e mais religiosos e mais tementes e mais piedosos da época de Jesus. Eles usavam roupas compridas com filactérios, com versículos na roupa, um banhado da roupa, uma fita na testa, com versículos bíblicos. Eles, quando jejuavam, faziam aquela cara de tristeza, jejuavam 2, 3 vezes por semana, ficavam nas praças, faziam as orações para todo mundo ver. E Jesus olhou para eles e disse que eles eram semelhantes a sepulcros caiados. Então, religiosidade não resolve muita coisa não. E muita gente tem Jesus como remendo na vida. Né? E Jesus como remendo, você já sabe o que é que acontece, não é? A palavra de Deus ensina que aquele que não se põe remendo de vestido novo, pano novo e vestido velho. Porque ao lavar o vestido velho vai romper o vestido, o remendo novo vai esticar, não é? Vai ceder e vai rasgar o vestido velho todo. Então Jesus não pode ser remendo na vida de ninguém. Ou ele é completo na sua vida, na minha vida, ou o nosso coração é inteiro para ele, ou a gente não pode viver com o coração dividido, ou um pé no mundo e um pé no reino, né? Achando que estamos vivendo bem porque fazemos parte de uma comunidade, porque dirigimos uma igreja, porque temos um cargo, porque ocupamos uma liderança. Aí isso não muda nada diante do Senhor. O que muda é a pureza do nosso coração. E aí a gente vai para um filósofo muito interessante, que é Soren Kierkegaard. Ele diz que pureza de coração é querer uma só coisa. Né? E uma só coisa. E querer uma só coisa é muito sério. Né? Porque a nossa mente, a nossa humanidade e o mundo tem tantas coisas, né? Mas o reino de Deus, como os irmãos já sabem, só tem uma vontade, a vontade de Deus. Por isso nosso coração, preste atenção, nosso coração só cabe uma vontade, a vontade de Deus. Mas você deve estar me questionando aí: eita pastor, como é difícil, né? Você também cumpre isso, só tem o seu coração uma vontade? Não, meu irmão, nós lutamos com isso todos os dias, né? Porque enquanto a gente estiver na carne, a guerra é grande, o nosso coração fica querendo outras coisas, mas a gente não pode ter como justificativa, como muitos irmãos crentes colocam, mas a carne é fraca, né? Isso não é justificativo, você precisa ler o restante do versículo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. É Ele que fortalece o nosso coração para uma qualidade de vida de Deus. Deus tem testado os nossos corações, sabia? Tiago 1, 3 e 4, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Então, tenha paciência na hora da prova. Você pode me responder: mas eu nunca ouvi Deus me perguntar nada. E aí,
se eu vou mal, se eu vou bem. Qual é esse teste? Que prova é essa que Deus faz? Né? E eu quero dizer para você que cada experiência que o crente vive aqui na terra, de sua existência, é um teste de Deus para a nossa vida. Né? E nós caímos em tantos, né? Tantos testes, tantas provas que sobrevêm sobre nós e nós não somos aprovados. Porque a gente pensa pela carne, quer resolver pela nossa inteligência, pelo nosso braço, pela nossa força. Né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam em armas, outros confiam na riqueza, mas a gente fala igual ao homem de Deus. A gente faz menção do nome do Senhor. Cada experiência é um teste, é uma prova. Como sei, pastor, que estou sendo provado? Já te falei, né? Aquilo que você mais detesta parece que é aquilo que mais acontece. Não é que parece, é que é verdade mesmo. Para testar, para nos provar se nós vamos ter vitória sobre aquilo. Passar a vida inteira no reino de Deus sem mudança de comportamento, de atitude, de caráter, isso não implica em adorador de excelência e de verdade. Não serve para nada. Aliás, nós estamos perdendo o tempo dentro de uma religiosidade sem nenhuma espiritualidade. Precisamos sim realmente ser provado por Deus e ser aprovado. Né? Deus espera, quando permite a prova, que seus filhos sejam aprovados. Todos os homens foram chamados por Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, para serem provados e aprovados. Né? Muitas pessoas são chamadas para determinados cargos, mas elas são chamadas pelo homem, né? Ou talvez por uma vocação, mas muitos não são aprovados por Deus. Porque para ser aprovado por Deus eu preciso estar na dimensão dele, com o coração limpo diante da face dele, ouvindo a voz dele, ter sensibilidade à palavra do Senhor. Tiago 1:2 diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passado por várias provações. Tiago disse que a gente precisa sentir alegria quando passa pela provação. Eu não sei, né, se a gente realmente fica alegre quando a gente é provado. Por exemplo, agora mesmo, nós estamos sendo provados nessa quarentena, né? E eu já vi tanto crente reclamar, né? E agora, como vai ser? Eu estou sentindo falta do meu salão de beleza, estou sentindo falta das compras, do shopping, né? De sair, de passear. É uma prova também, né? Que prova! Né? Não só nós estamos passando, mas todo o universo, todo mundo, né? Todo ser humano está passando. O Senhor, eu vou usar uma expressão que parece tão simples, o Senhor, Ele nos balança, né? Para ver o que sai dentro da gente, o que tem dentro do nosso coração. E eu sei se a quarentena tem tirado você do sério, da sua zona de conforto, eu lamento, né? Mas nós precisamos estar fortes, independente do que aconteça conosco, Deus é maior, né? E nessa quarentena precisamos buscar muita tranquilidade, né? E entender que aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Obedecer ao Senhor, permanecer firme, persistentes nas coisas espirituais. Romanos 8, 27 e 28. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos e sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Por isso a palavra declara que a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Salmo 26, 2, 139, 2 e 3, Davi buscou ser testado por Deus. E eu não sei se a gente tem se colocado à disposição para sermos testados. Ou os testes de Deus e as provas têm vindo assim, de forma direta de Deus naturalmente, né?
para nos testar, para nos provar. E eu não sei se a gente tem coragem de pedir para ser testado, como Davi teve coragem de pedir. E ele disse assim, pediu a Deus para examinar o seu coração e mente, para que Deus avaliasse sua vida, se ele realmente era fiel a Deus. Será que a gente tem coragem de fazer esse pedido? É um desafio, não é? Eu sei que a gente às vezes não tem suportado nem as provas tão pequenas do dia a dia, humanas, que têm acontecido conosco. Imagina pedir para Deus, não é, sondar a nossa alma, o nosso espírito, como diz o salmista, esbruga-me, Senhor, vira a gente pelo avesso e olha se tem algum caminho mau dentro da gente e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho da vereda da justiça. Lá em Hebreus 11, 17, 19, também quando Abraão foi testado por Deus, que teve que levar seu filho ao sacrifício, né? A palavra de Deus diz que Abraão foi aprovado, né? Abraão obedeceu, foi lá e cumpriu o que Deus mandou, né? E Deus apresentou para ele um cordeiro, porque Deus é o Deus da provisão. Então creia, o Deus que providenciou para a vida de Abraão, substituiu o seu filho por um cordeiro, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de ontem e será o mesmo Deus do futuro. E é por isso que nós estamos falando essa noite ao teu coração, para que você lute diante do Senhor, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, como diz o mandamento, com toda a sua alma e com todo o seu coração, não é? Porque esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Todos os homens de Deus foram testados. Deus quer provar se a nossa confissão condiz com a nossa fé. É muito fácil a gente falar de Deus como eu estou falando. Talvez seja fácil, né? Mas na hora que a prova vem para a carne da gente, para a família da gente, né? Na hora que a gente perde um ente querido, na hora que a gente sabe que está com enfermidade grave, né? E aí é onde a nossa fé precisa estar cada dia mais firme, forte, para que o nosso coração e a nossa vida não seja abalada. E Deus já conhece os nossos níveis de fé. E Ele nos prova, não é porque que Ele quer saber o nível da nossa fé. Não, nem o tamanho da nossa fé. Não. E muita gente pergunta, pastor, e fé tem tamanho? Tem. Um dia Jesus disse aos discípulos lá no barco, homens de pouca fé. Né? A gente tem que crescer na fé, porque uma oração equivocada, e eu tenho ensinado isso à igreja há muitos anos, né? Uma oração equivocada é pedir para Deus aumentar a sua fé. Deus não aumenta a fé de ninguém. A nossa fé é aumentada na medida que a gente busca crescer em Deus, o caminho da santidade. Deus nos dá o dom da fé, que é uma medida de fé que a gente recebe quando se converte. E essa medida é como um grão de mostarda, que vai crescendo na medida que você vai buscando o caminho da santidade e vai tendo o coração disposto para o Senhor, um adorador de excelência que pode sacrificar qualquer coisa diante do Senhor. Então, Deus não nos prova porque Ele quer saber, Ele já sabe. Ele nos prova para que a gente saiba qual é o nível de fé que a gente tem, né? E como é prazeroso vencer uma prova. Você já venceu? Né? Eu já venci várias. E você, com certeza, meu irmão, já tem vencido várias provas, várias tentações, várias dificuldades, várias lutas, várias enfermidades, várias situações difíceis, financeiras, emocionais, espirituais, físicas. E Deus tem dado vitória a você e você tem vencido. A vitória não é porque você é competente, a vitória foi porque Deus te deu vitória. Né? Ninguém pode ter vitória espiritual se não vir de Deus. Né? E aí a gente luta espiritualmente, e quando eu falo lutar,
eu falo de guerra espiritual. Quando eu falo de guerra espiritual, é o caminho da santidade, é uma guerra. Todos os dias a gente precisa do morrer diário, tem que morrer um pouquinho. Por isso que eu digo que a oração final que eu faço todo dia antes de deitar, Deus até já conhece essa oração, que é o final da minha oração toda noite, é que eu durma menos de mim, acorde mais um pouquinho dele. Mas esse é o grande desafio da minha vida, deve ser o grande desafio das nossas vidas, aperfeiçoar a nossa vida, chegar à estatura de varão perfeito, né? Que maneja bem a palavra da verdade, né? Que vive a palavra de Deus. Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você está preparado para receber a coroa da vida? Então, mantenha o seu coração limpo, viu? Não deixe o inimigo sujar o seu coração com pensamentos. Os pensamentos vêm, que nós somos humanos, vêm os pensamentos, vêm as maldades, vem tanta coisa ruim, e nós precisamos repreendê-los em nome de Jesus. E chamar a mente de Cristo, chamar a nossa mente à obediência, né, e declarar que a palavra de Deus derruba toda a altivez de pensamento, né, joga no chão, derruba por terra, que o que prevalece, deve prevalecer sobre as nossas consciências é a mente de Cristo, porque o crente é a mente de Cristo. Em 1 João 3, 21 e 22, amados, se o nosso coração ou a nossa consciência não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que Ele pedir, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Não é? Então a gente pode receber tudo de Deus, se a gente tiver de acordo com a vontade de Deus, se o nosso coração e a nossa consciência não nos condena, não é? Cuidado para não estar com a consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É quando a gente sabe que está errado, mas a gente não tem mais temor. Não tem mais temor a Deus. Começa a praticar, faz. No começo teve aquela situação que a gente ficou meio triste, meio abalado, pediu perdão, mas depois a gente repetiu, e a gente cauterizou a mente. Eu vou usar uma palavra que é muito forte, né? Eu vou usar essa palavra. Às vezes a gente se torna cínicos, né? O que é o cinismo? É quando a gente sabe, né, que aquilo não está certo, está errado, mas a gente pratica com voluntariedade, né? Sem respeitar o temor do Senhor, que é o preceito, que é o princípio de sabedoria. Quando os homens levaram aquela mulher pega em adultério para Jesus, Jesus disse: quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que aqueles homens, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até o mais novo, não é? Jesus apenas disse isso, não é? E eles fizeram uma análise de consciência. Nós chamamos os irmãos essa noite, e o primeiro sou eu, né, para fazer essa análise de consciência. E quando eu falo tudo isso, eu não estou falando que eu sou o perfeito pastor, de jeito nenhum. Na terra não há pastores perfeitos, perfeito é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Mas nós estamos nessa batalha da perfeição, neste caminho de santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Por isso precisamos fazer análise de consciência, de confissão ao Senhor todos os dias. No Salmo 32, 3 e 4, Davi diz: enquanto me calei, né, os meus pecados envelheceram os meus ossos, né, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou-se como uma sequidão de estio. E Davi está dizendo que sofreu muito antes de confessar os seus pecados. Salmo 32, 5, confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Efésios 4, 19, os quais, tendo tomado
os homens tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Efésios 4:19, né? Tornados insensíveis, cauterizados. 1 Timóteo 1:19, tendo rejeitado a boa consciência, viveram a naufragar na fé. Está lá em 1 Timóteo 1:19. Ora, o Espírito, está lá em 1 Timóteo 4, de 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e tendo cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Gostaria que o irmão lesse de novo esse texto. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos dos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. 1 João 1, 13, 19, 22, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizamos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável ao Senhor. Amém? Vamos ouvir o louvor. Um pouquinho só, porque eu tenho um texto aqui. Quero dar o melhor de mim. O melhor de mim. Será, irmão? E eu quero dar o meu melhor mesmo. Quero oferecer Sacrifício de louvor. de louvor. Quero ser Bem mais bem mais do que eu já sou. do que já sou. Quero ser um adorador Um adorador por excelência. Me tornar me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Será verdade isso? Eu só quero te exaltar. Tu és a razão. Precisa ser verdade dentro do meu, do seu coração, meu irmão. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Fui comprado pelo sangue, me tornei filho de Deus. Por excelência, Um adorador por excelência. um adorador por excelência. Quero Ser. Você quer ser um adorador por excelência? Olha o preço de ser um adorador por excelência, amado, é enorme, é grande. Tem um texto que eu já li para os irmãos na igreja. Eu acho que foi em uma escola bíblica dominical, eu dei até algumas cópias a alguns irmãos. Um texto filosófico, né, que é de Roden, e eu acho esse texto muito lindo. Roden é um teólogo, um filósofo, um homem que depois foi considerado um espiritualista, né? Ele não quis assumir, né,
assim, mas foi um grande teólogo. E ele traz um texto sobre grandes homens. E eu já li esse texto para os irmãos, já dei algumas cópias. Quem faz jus o título, diz Roden, de grande homem? E ele responde, não sei. O homem inteligente seria o grande homem. Não basta ter inteligência para ser grande. O homem poderoso seria o grande homem. Há poderes tão mesquinhos. O homem religioso, não basta qualquer forma de religião. Podem todos esses homens possuir muita inteligência, muito poder, muita religiosidade, e nem por isso são grandes homens. Pode ser que lhes falte certo vigor e largueza, certa profundidade e plenitude, indispensáveis à verdadeira grandeza. Pode os inteligentes, os poderosos, os virtuosos não ter verdadeira liberdade de espírito. Pode ser que as suas boas qualidades não tenham essa vasta e leve espontaneidade que caracteriza todas as coisas grandes. Pode ser que a sua perfeição venha mesclado de um quê de acanhado e íntimo com algo de teatral e violento. O grande homem é silenciosamente bom, é genial, mas não exibe gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. Socorre a todos sem precipitação. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Adora o que é sagrado, mas sem fanatismo. Carrega fardos pesados com leveza e sem gemido. Domina, mas sem insolência. É humilde, mas sem servilismo. Fala a grande distância, sem gritar. Ama, sem se oferecer. Faz bem a todos, antes que se perceba. E ele traz um texto de Isaías, um texto profético, que diz assim: não quebra cana fendida, nem apaga mecha fumegante, nem se ouve o seu clamor nas ruas. Quando ele coloca esse versículo aqui, esse texto de Isaías, ele está colocando que é Cristo, não é? É Cristo que é essa nossa, que foi ferido, mas é uma lâmpada que não se apaga, está acesa eternamente, não pode se apagar o pavio que fumega. Rasga caminhos novos, ele está falando de Cristo agora, viu? Rasga caminhos novos sem esmagar ninguém. Abre largos espaços sem arrombar portas. Entra no coração humano sem saber como. Tudo isso faz o grande homem, porque é como um sol, esse astro assaz, poderoso para sustentar um sistema planetário, e assaz e delicado para beijar uma pétala de flor. Assim que age o homem verdadeiramente bom, porque é instrumento nas mãos de Deus. Desse Deus de infinita potência e supremo amor, desse Deus cuja força governa a imensidade do cosmos e cuja paciência, presciência, aliás, sabe das fraquezas do homem. O grande homem é mais do que ninguém a imagem e semelhança de Deus. Esse texto de Roden, e que Deus possa trazer a bênção dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, e a gente possa manter o nosso coração limpo para Deus. Mais um pouquinho, Lu. Vou continuar adiantado. Eu quero ler. Queremos lembrar os irmãos no próximo domingo a ceia do Senhor, não é? E aí você vai preparar, você que é chefe de família, é o responsável pela sua casa, não é? É o profeta da sua casa, é a profetisa da sua casa,
Você vai comprar o seu pão que você tiver em casa, não tem problema. Um suco de uva, e se você não tiver o suco de uva, serve qualquer suco, que suco, né? Não sei nem se existe mais, né? Qualquer suco que você tiver, é importante que você está ali celebrando algo espiritual, né? A morte e a ressurreição de Jesus, né? E quando a gente comemora a ceia, nós estamos trazendo a memória que Jesus Cristo fez por nós. Então, prepare a ceia que nós vamos tomar. Eu vou dar todos os comandos, como foi desse mês que nós estamos finalizando, será desse próximo mês, do próximo domingo. Amém? Nós vamos orar abençoando a sua vida, abençoando a vida dos nossos irmãos que estão distantes de nós, mas agradecendo a Deus pela vida de cada um. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar cada vida, cada membro da tua igreja, do teu ministério, cada casa que estava aberta, independente de ser desse ministério ou não, mas que estavam ouvindo a tua palavra, mas que é a tua igreja, que é pessoas lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro de Deus, e mesmo que não tenham feito ainda a sua conversão, mas que essas palavras tenham entrado nos seus corações, que o teu Espírito Santo tenha preparado suas mentes para receber essa palavra. Nós rogamos a tua cobertura e a tua bênção sobre os irmãos lá do Serrote, o irmão Sandro, a irmã Elisângela, né? A nossa apóstola Elisângela, que toma conta daquele trabalho. Meu Deus, que por hora está fechado apenas o templo, mas não está fechado a igreja está lá, os irmãos estão assistindo esse momento, partilhando, cultuando também conosco. Rogamos uma cobertura espiritual para o pastor Adonias, o meu irmão de carne, minha cunhada, a pastora Meire, a irmã Mocinha, os irmãos que fazem a igreja daquele ministério ali em Pimenteiras, meu Deus, em nome de Jesus, diante dessa situação que todo mundo está vivendo, de quarentena, que o Senhor possa trazer a existência, alívio, refrigério para o teu povo naquele lugar. Deus abençoe a pastora Tatiana, célula dela ali em Maceió, sua família, meu Deus, seu esposo, seus filhos. Abençoa, Senhor, o pastor Abelardo, a pastora Lourdes, a irmã Lourdes, meu Deus, dá saúde, volta a saúde da tua filha. Nós te agradecemos pelos milagres que tem feito na sua filha. Abençoa a sua família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que os nossos filhos são a herança do Senhor, que nenhum vai se perder. Meu Deus, abençoa aquela célula ali também na Lagoa da Canoa, aquele oicórnio na Lagoa da Canoa, aqueles irmãos, aquelas irmãs, cobre elas com teu sangue, meu Deus. Abençoa cada um possa apresentar o seu pedido diante do Senhor nessa noite, com o coração limpo, para receber do Senhor a resposta, porque é assim que o Senhor garante para cada um de nós, se estivermos com os nossos corações limpos, tudo aquilo que a gente pedir em oração, o Senhor vai conceder a nossa vida. Ó Deus, cobre toda a tua igreja, abençoa os dízimos e as ofertas que os irmãos têm entregue na tua casa, têm feito depósitos, têm ligado para a pastora Claudene, para a nossa tesoureira, meu Deus, em nome de Jesus, para a manutenção, meu Deus, da tua casa física, porque a tua casa espiritual está mantida, porque é mantida pelo teu Espírito, é mantida pela tua palavra, e nós nos regozijamos na tua palavra, nos fortalecemos na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo Filho, a bênção, as consolações do teu Espírito, seja com a tua igreja, em nome de Jesus. Nós queremos também apresentar a nossa irmã Itna, sua família inteira, sua família que passou por momentos difíceis, mas que estão em recuperação. Muitos já estão recuperados, outros ainda estão em processo, mas está em grande crescimento, porque o Senhor está cuidando, meu Deus, daquela criança, e ela está se recuperando. Que a recuperação seja, Senhor,
um instrumento para a conversão dos seus pais, para que eles possam realmente enxergar o milagre do Senhor na prática. Fortalece aquelas famílias em nome de Jesus, todos que estão enfermos, nos seus lares, nos hospitais. Meu Deus, seja com o irmão Pitota, que está, meu Deus, internado há alguns dias. Ó Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia do teu filho. Ele está inconsciente, mas o Senhor pode trazer à sua mente, meu Deus, a bênção, o perdão e a misericórdia. E livrar, Senhor, o teu servo, consagrar, como foi a vida do teu servo aqui nesse ministério, uma vida consagrada ao teu serviço. Honra a nossa oração nessa noite. Meu Deus, abençoa o teu filho com as bênçãos espirituais. E se for a tua vontade, ministra um milagre sobre a vida do teu servo, irmão Pitota. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.